Bem-vindos ao canal Ilimitando-se. Hoje vamos falar de um anime a qual uma garota, para evitar que seu nome fosse para o Serasa por destruir um vaso bem caro, vai ter que se vestir de homem em um clube da sua escola, que só tem rico, e ela é a única lisa. Curiosos? Então deixe aqui o seu like para poder apoiar o canal, e caso você não seja inscrito, já se inscrevam aqui no canal. E não se esqueçam de acionar o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo daqui do canal. E agora vamos abrir aqui o meu baú de animes. Ouran Hoshi Club é um mangá de Bisco Hattori e lançado na revista Lala de setembro de 2002 até 2010. Essa revista é focada em mangás shoujo, que é uma categoria de histórias voltadas ao público feminino e também para adolescentes e jovens adultos. A revista teve sua primeira edição em 9 de julho de 1983, tendo inicialmente sua publicação trimestral. O mangá teve 18 edições, entre 5 de agosto de 2003 a 5 de abril de 2011. Em 4 de agosto de 2009, a editora Rankuesha lançou um fanbook intitulado Ouran Koku Hosuto Kumbaru Fanbuku Uki Doki Koryaku. Em 2006, veio ao ar uma adaptação de 26 episódios de Ouran. Foi ao ar entre 5 de abril de 2006 a 26 de setembro de 2006 para Nippon TV. A série foi dirigido por Takuya Igarashi e escrito por Yoshi Enokido, enquanto o design de personagens e diretor de animação principal para a série foi de Kumiko Takahashi. Vamos falar agora da trama do anime. E para quem ainda não assistiu, acho bom você fechar o vídeo, assistir os episódios do anime e depois retornar e deixar suas impressões nos comentários. O anime conta a história de Haruhi, que é uma garota bastante inteligente e tem o sonho de estudar numa escola considerada de elite. E ela consegue uma bolsa de estudo na Ouran High School, uma escola de mega ricos, onde somente a elite estuda naquele local. Ela é tão pobre que sequer consegue comprar o uniforme da escola. Então logo, no seu primeiro dia, ela pega uma roupa qualquer do armário, ficando com uma aparência de garoto. E para contribuir com isso, ela possui um cabelo curto. Bem, o motivo dela possuir esse cabelo curto é contado mais à frente no anime, já que um pestinha pega e gruda um chiclete no cabelo dela, a forçando cortar. Haruhi está à procura de uma sala tranquila para estudar, mas ao abrir a porta da biblioteca, vê que o local está cheio de estudantes barulhentos, e então ela vai em busca de outro local. Assim, ao abrir uma porta da escola, ela encontra o Hoshi Club, um clube de alunos anfitriões, que tem como objetivo agradar belas moças e as cortejá-las, as tornando felizes e amadas, mesmo que seja da forma mais tosca possível. Por conta de sua aparência, ela é logo confundida com um garoto. Assim, eles estranham de início um garoto estar naquela sala. Haruhi começa a ficar meia sem graça, principalmente depois que eles sabem que ela é pobre, e até a chamam de plebeu e de herói, por ser uma pessoa pobre que está numa escola para pessoas extremamente ricas. Ela só quer sumir dali, mas o anfitrião, chefe e fundador do clube, Tamaki, começa a falar que ela gosta da fruta, se é que vocês estão me entendendo. É claro que ele e os demais não sabem que ela é mulher e ainda pensam que se trata de um garoto. Assim, Tamaki começa a cortejá-la e no movimento evasivo para trás, ela acaba derrubando um vaso extremamente caro que custa milhões, ou quebrando em pedaços ao cair no chão.
Ela, sem saber como pagar o prejuízo, se desespera. A Itamaki então impõe que ela entre para o clube, se tornando um anfitrião. Essa cena é bem engraçada, pois o tempo todo tem uma seta apontando para o vaso, indicando uma espécie de perigo. Itamaki, para que ela seria o cachorrinho do clube, para desespero da coitada. Antes de prosseguir com a história, temos que falar dos outros personagens centrais da trama. Para começar, temos o segundo no comando do clube, como o próprio Tamaki diz, que se chama Kyoya Otori, que é o típico personagem sério que parece não se importar com os outros. Para completar seu perfil, ele usa óculos, é calmo e calculista, e extremamente inteligente. Apesar disso, ele sofre demais com seu pai, que é bastante rígido com ele, sempre querendo que ele mantenha suas notas altíssimas. Não só isso, que ele seja o melhor sempre. Apesar disso, ele é desprezado por seu pai, que dá mais créditos aos seus outros 2 filhos do que a Kyoya, falando que eles sempre estavam no topo. A família de Kyoya tem muitos investimentos no ramo da saúde, sendo extremamente poderosos e ricos. Kyoya, apesar do perfil de aparentar não se importar com ninguém, é gentil e ajuda bastante a todos, e atura muito dos caprichos de Tamaki, que o faz perder a calma e a compostura. Mas apesar disso, ele o considera amigo, e sempre está disposto a tirar o clube e o presidente das mais terríveis enrascadas que se metem no decorrer do anime. Para finalizar, Kyoya, que digamos que foi o responsável por Haruhi estar estudando na escola, graças ao grande poder de influência da família dele. Fato esse que, apesar de ser intimidante, mas não o faz usar isso para obter vantagens sobre ela. Apesar de ele, no anime, demonstrar que quer viver um romance com a garota. Também temos os irmãos gêmeos Hikaru e Kaoru, que apesar de gostarem de pregar peças nas pessoas por conta das suas aparências idênticas, no passado sofreu demais, pois as pessoas não conseguiam distinguir um do outro, sendo que somente uma pessoa conseguiu, que foi uma babá, que no final acabou roubando o cofre da família deles. Eles são animados e vibrantes, e gostam de encher a paciência do Tamaki, principalmente quando Haruhi entrou para o clube, a qual o tempo todo eles utilizam a garota para provocar o presidente. Mas apesar disso, eles gostam muito do líder bobo deles, e o defendem quando alguém quer o prejudicar, e também quando querem prejudicar o clube. Durante o anime, é possível notar que Hikaru gosta de Haruhi, querendo algo a mais com a garota. Inclusive, ela, depois daquela babá, consegue distinguir os dois, o que aumenta mais ainda a admiração por ela. O próximo personagem importante na trama é Mitsukuni, que tem uma aparência de criança, mas que na verdade é bem mais velho do que sua aparência aparenta, sendo que foi explicado no volume 4 do mangá. A autora explica dizendo que ele nasceu no dia 29 de fevereiro, fazendo aniversário de 4 em 4 anos, crescendo mais lento que o normal. Apesar disso, tem comportamento típico de uma criança e é o integrante mais fofinho do Host Club, e vive no pescoço de um integrante que é um brutamonte chamado Takashi, que é uma espécie de serviçal com guarda-costa de Mitsukuni, e fazem aquela jogada de ser um irmão mais velho e um irmão mais novo, que faz as garotas enlouquecerem. Mas não se enganem pela aparência dele, pois por trás da aparência fofa dele se esconde um exímio lutador de artes marciais, vindo de uma família que pertence a um clã, onde o pai de Mitsukuni era conhecido por ser mau, e só de olharem para a cara dele, os adversários já sentiam medo. Inclusive, isso afetou Mitsukuni, pois ele tinha que aparentar ser mau e impiedoso,
mas não se aguentava ao ver um ursinho de pelúcia na sua frente, o fazendo a voltar a ter uma aparência dócil. Tamaki foi quem o convenceu a entrar para o clube, fazendo com que ele abandonasse o clã e se juntasse a ele no clube, com a promessa que ele poderia ser o que ele queria ser e desfrutar de doces e coisas fofas. E Mitsukuni aceitou. Ele tem um irmão, a qual vive brigando que nem cão e gato, chamado de Yatsushika, ou como ele o chama, Shika-chan. Mitsukuni também é conhecido por sempre andar com um coelhinho de pelúcia. Inclusive, existe uma lenda que alguém sujou o coelhinho dele e o garoto dizimou uma tropa inteira de soldados em razão disso. Por fim, temos o Takashi, que já mencionei agora há pouco. É uma espécie de tropeço. Quem já assistiu a alguma obra da família Addams, seja filme ou desenho, sabe quem é o personagem. É um fiel guarda-costa e serviçal de Mitsukuni. Ele é alto, quase não fala e pouco se expressa, sempre com uma cara séria. Ele também é um grande lutador, lutando vários estilos de artes marciais. E apesar dessas características, ele faz sucesso com as donzelas da escola, já que a soma dele com a de Mitsukuni cria a sensação de ogro com um ursinho fofo, o que leva as garotas à loucura. Tanto que seu apelido é Mori Senpai. Por falar nisso, ele é extremamente protetor e sempre quer o bem de Mitsukuni, mesmo que isso implique em ir contra a vontade do pequeno. Bem, agora que vocês já sabem sobre os integrantes do Roche Club, então vamos voltar para a história. Haruhi parece agradar as donzelas com seu jeito simples e seu café. Mas nem todo mundo está feliz, pois uma aluna sente ciúmes dela com Tamaki e começa a armar contra ela. Primeiro jogando a bolsa dela em uma espécie de chafariz e depois fingindo que ela a derruba. Mas os integrantes do clube estavam ligados que a garota estava tramando contra Haruhi e a repreendem, o que a fez ficar furiosa e sair chorando pela sala. Haruhi, durante a confusão, acabou se molhando e foi fornecido um uniforme reserva para ela. Mas ao levar toalhas, Tamaki descobre que ele não era ele, e sim ela. Principalmente depois que Haruhi aparece com um uniforme de garota, para a loucura do anfitrião presidente. O mais engraçado é que durante esse primeiro episódio, lâmpadas são acesas, quando os integrantes do clube vão descobrindo que Haruhi era uma garota, sendo o último a descobrir justamente Tamaki, que fica vermelho ao descobrir. Kyoya quebra a quarta parede e fala diretamente para a tela que ali estava nascendo um romance. Bem, depois disso, a vida da garota dá uma reviravolta, já que agora ela é um anfitrião e sua missão é agradar as donzelas que procuravam o clube e deixá-las felizes. E logo no episódio seguinte, Tamaki arma um plano para unir uma estudante que é grande frequentadora do clube e um garoto, a qual ela gosta. Inclusive, o episódio deixa bem visível que eles são noivos, mas ele decide viajar para o exterior para estudar, e o que acaba enfurecendo a garota, que pensa que ele não está nem aí para ela. Mas mesmo assim, ela não esquece ele, principalmente por causa do conhecimento dele das marcas de xícaras, que ela tanto admira. Tamaki propõe realizar um baile, a qual a vencedora iria receber um beijo no rosto do presidente do clube. Inicialmente, eles tramam um encontro entre Haruhi e o garoto. Inclusive, a carta mandada para o garoto
que foi supostamente escrita por Haruhi, é bem melosa e tem como mentores Kyoya e os irmãos gêmeos. Inclusive, eles tramam um grande final para essa trama. Enquanto isso, Tamaki traz a garota para o local, onde os noivos se encontram. Tudo sai bem e no final eles se reconciliam. Mas aí entra o momento da trollagem do trio do mal, que deixa Tamaki de cabelo em pé, já que quem ia dar o beijo no rosto seria Haruhi. Mas aí começam a comentar que se aquele não seria o primeiro beijo dela. Aí na busca por impedir o beijo, Tamaki empurra Haruhi e o beijo no rosto acaba virando um beijo na boca. O anime tem vários episódios aleatórios, então vou resumir alguns interessantes para vocês. Para começar, temos um episódio onde o clube vai a uma praia artificial, a qual pertence à família de Kyoya, para trazer um clima mais tropical. O mais engraçado é que, apesar de tudo ser artificial, tem alguns animais que estranhamente são verdadeiros. Nessa, todos estão usando trajes à la Caribe. Os gêmeos tentam fazer Haruhi vestir um biquíni e Tamaki, enciumado, impede, dando ela roupas normais. Nesse episódio, Mitsukuni acaba sendo sugado por uma piscina artificial, para desespero de Takashi, e assim começa uma missão de salvamento bem atrapalhada, envolvendo até a tropa de elite da família de Kyoya. Mas no final, tudo acaba bem, e Mitsukuni reaparece a salvo. Já outro episódio, temos o aparecimento de uma personagem que contribui muito com o clube, apesar de não aparecer muito com frequência no anime, que é a Renji. Ela tem descendência francesa e adora animes, videogames e mangás, e vai ao Japão encontrar o grande amor da sua vida, que é Kyoya. Na verdade, ela se apaixona por um personagem de um anime que se parece muito com ele, mas só mesmo na questão estética, pois Kyoya não tinha nada a ver com o personagem. Assim, ela decide também fazer sua própria história fantasiosa, ou seu próprio anime, e nisso o clube inteiro vai se envolver, sendo que ela era uma espécie de diretora desse anime, modificando as características de todos. Por exemplo, Mitsukuni e Takashi eram malvados e mal encarados. Mas em uma das cenas, onde ela queria uma cena dramática, ela coloca Haruhi em perigo, pois contrata 2 valentões para intimidá-la. E ao perceber a situação, Tamaki intervém, e ele fica furioso ao ver lágrimas saindo dos olhos da garota, que na verdade foi por conta das lentes de contato que saiu dos olhos dela. Kyoya, ao ver aquilo, quebra a câmera da filmagem, o que faz Renji perceber que ele não era igual o personagem do anime que ela tanto gostava. Em um outro episódio, o clube vai para uma praia de verdade e também leva algumas alunas da escola que querem aproveitar um clima mais natural. Mas aí, os gêmeos, só para encher a paciência de Tamaki, propõem um concurso, onde quem descobrisse o que Haruhi tinha medo, ganhava. Aí todos participam e tentam de tudo, desde trancar ela no container até apontar um arpão para ela, mas todos falham. Até que, em um determinado momento, uns valentões tentam agarrar as alunas no alto de uma pedra. Mas aí Haruhi aparece e assim salva as garotas. Mas os valentões pegam e empurram ela lá de cima da pedra, e ela cai no mar. E Tamaki a salva e depois dá uma bronca nela, o que faz ela ficar com raiva, enquanto os valentões pegam uma pisa dos integrantes do clube.
Depois, no jantar, aonde estão comendo lagostas pegas durante o passeio na praia, o clima está pesado e diante do gelo dado por Haruhi a Tamaki, ele se retira da mesa. E assim, todos explicam a ela que Tamaki estava preocupado com a sua segurança e que ela não poderia se arriscar da forma que se arriscou, por mais forte que ela fosse. E ela entende e se desculpa, mas logo em seguida passa mal de tanto comer lagosta. Depois de soltar tudo para fora, ela percebe que está em um quarto de alguém e vê que era o quarto de Kyoya. E numa das cenas mais calientes do anime, ele a pega e a joga na cama, demonstrando como ela era indefesa. Mas não rola nada, tá bom? Até porque não é um anime hentai. Depois disso, Haruhi fala para Kyoya que dormir com ela não iria trazer mérito algum para ele e que ela entendeu o recado que ele quis passar para ela. Kyoya sai do quarto e se depara com Tamaki bem na porta, que ao ver Haruhi no quarto de Kyoya, no escurinho, ele fica maluco e pede explicação da garota, mas nem dá tempo, pois trovões são escutados e Haruhi começa a se tremer e vai até o armário com um lençol. Assim é descoberto o grande medo dela. O pior é depois, pois Tamaki tampa os olhos dela com um pano. E quando os integrantes veem aquela cena, pensam que ele queria algo a mais com ela, o vendo como tarado. Outro personagem que é bastante marcante é o Umehito, que é presidente do clube de magia negra da escola. Um ser sombrio que veste uma capa preta e tem um fantoche de gato escuro que ele vive na mão. E Tamaki tem um medo dele, já que falou que ele traz azar. E o Umehito tem uma irmãzinha que é bem pequena, loirinha dos olhos azuis. Ela é fanática em contos fantasiosos, quase como fosse uma versão miniatura da Renji. E quando ela aparece no clube, começa a chamar a todos por nomes de personagens dessas histórias, sendo que, ao ver Tamaki, ela pensa que é o seu irmão, por conta da aparência parecida com Umehito. E o garoto sombrio até tenta se aproximar, mas toda vez que ele tentava, ela sentia medo e chorava. Então isso é uma missão para o Hot Club, que tenta fazer dele um príncipe. E é claro que Renji, com seus métodos nada convencionais, está no meio para ajudar o Umehito. Mas o grande desafio dele é suportar a luz, pois ele não aguenta ficar na luminosidade. Mas num esforço heróico, ele pega uma lanterna e acende na sua cara, assustando a pobre garotinha ainda mais. Mas algo ruim está prestes a acontecer, pois ela está no caminho de um gato malvado e ela tem muito medo de gato. Aí, o Umehito, num gesto de pura valentia, se atira e salva sua irmãzinha, que apesar de ainda não considerar ele um príncipe, mas pelo menos já demonstra mais afeto por ele. Outro episódio que ele aparece é no dia de Halloween da escola, onde grupos eram formados e bolavam pegadinhas para assustar uns aos outros. Mas no final, o Umehito e o seu gato sombrio que acaba assustando a todos. Também tenho que mencionar o clube rival do Hot Club, que era o Clube Zuka, que são garotas que têm a mesma função dos anfitriões, que é agradar as estudantes. Mas no caso delas, é algo totalmente exagerado, sendo elas tratadas como popstars. Elas estudam num colégio chamado Lobelia, e toda vez que elas aparecem, é tipo Jessie e James da equipe Rocket do Pokémon.
Elas têm o objetivo de tirar Haruhi do Roche Club e a levar para a escola Lobelia. Mas apesar dos esforços, elas não conseguem. Elas aparecem em um outro episódio, que sequestram a garota e usam de um sentimentalismo para convencer Haruhi. E no final, a presidente do clube ainda tenta beijar a garota à força. Tenho que citar o pai de Haruhi, que é o Sr. Hanka, que parece ter desenvolvido um hábito estranho de se vestir de mulher depois que perdeu a mãe de Haruhi. Ele é um pai, apesar de aparentar faltar um parafuso a menos na cabeça, super cuidador e que se importa demais com o bem-estar da garota. Tamaki sofre demais nas mãos dele, pois, além dos cortes que recebe, ele sempre acaba se dando mal em alguma situação. Mas, apesar disso, o pai de Haruhi reconhece algumas qualidades de Tamaki e, em alguns comportamentos, o faz lembrar o dele. Posso ainda citar um episódio ao qual Mitsukuni, de tanto comer doce, acaba criando cárie nos dentes, e Takashi o proíbe de comer qualquer doce. E acompanhamos o calvário do pequeno na tentativa de comer um docinho. E é um episódio muito engraçado pelas reações de Mitsukuni, que faz de tudo para comer pelo menos um bolinho. Mitsukuni fica com muita raiva de Takashi, inclusive o chamando de chato e dando um golpe de judô nele. No final, foi o Takashi que esqueceu de avisar ele de escovar os dentes. Em outro episódio épico, temos a briga entre os gêmeos Hikaru e Kaoru, que depois que Haruhi fala as diferenças um do outro, eles começam a brigar. Até que Haruhi, cansada, dá um cascudo nos dois. E assim ela descobre que tudo foi um plano deles para fazer Hikaru sair com ela. Hikaru então sai com Haruhi, e até que eles estão indo bem. Mas aí, um amigo de infância, que já havia aparecido anteriormente, reaparece para ciúmes de Hikaru, que abandona a garota sozinha no meio da chuva, para a fúria de Tamaki, que briga com ele e pede para que ele vá atrás dela. E ela está escondida, com medo dos trovões. E Hikaru coloca seu fone de ouvido na garota. E no final do episódio, Hikaru e esse amigo de infância de Haruhi se reconciliam. Esse amigo de infância de Haruhi, na verdade, tinha uma paixão por ela. E inclusive fala que tentou sair com ela e pedir ela em namoro. Mas Haruhi é meio lenta para essas coisas. E a faca da Transmutina deu cortes rápidos no pobre coitado, despedaçando as esperanças do rapaz de conseguir algo com ela. Inclusive, é uma cena engraçada que todos ficam surpresos, inclusive ela mesmo. Também temos a rixa entre Mitsukuni e seu irmão Yatsushika, que vive brigando. E o irmão do pequeno comedor de doces o desafia para um combate. E Tamaki, bondoso que é, tenta a reconciliação entre os irmãos. Mas quando todos pensavam que Mitsukuni iria deixar Yatsushika ganhar, o pequeno comedor de doces ganha, frustrando a todos. Em outro episódio, temos Kyoya sendo carregado por Tamaki e os outros integrantes do clube à força a um shopping pelas proximidades. O detalhe é que ele e Mitsukuni têm uma coincidência. Eles acordam de mau humor, mas Kyoya, ao acordar, fica com uma presença tão ameaçadora que assusta até o pequeno. Nesse episódio, Haruhi vê que, apesar de Kyoya aparentar ser um ser frio que só pensa em status e nunca ajuda alguém sem pensar em que isso pode trazer de prestígio para ele, ela nota que Kyoya é uma pessoa gentil que se importa com as pessoas
mesmo que de forma disfarçada. Ele ajuda uma senhora que estava prestes a ser enganada por um malandro que ia vender um jarro falsificado para ela, alegando ser original e ultra raro de um artista famoso. Essa senhora depois é revelado que ela pertence à alta classe japonesa. Mas Kyoya, quando foi ajudar ela, de início não sabia quem era a senhora. E Haruhi, com a atitude dele, comprova sua gentileza. Existem outros episódios que contam como o clube foi criado. E posso dizer que Kyoya sofreu demais nas mãos de Tamaki, que insistiu bastante até convencê-lo em criar o clube. Além disso, temos episódios onde conta o passado de cada personagem e os traumas e desafios que cada um teve. E o clube, apesar da maluquice que é, trouxe mais felicidade e alegria para todos. Por fim, os 2 últimos episódios, temos o Festival do Colégio, onde vários personagens que apareceram nos episódios anteriores estão presentes. Mas, de destaque, tem o pai de Tamaki, que é o diretor da escola, chamado Yuzuru Suou, que é um galanteador, bem parecido com seu filho. Inclusive, ele dá uma chegada em Haruhi, a deixando envergonhada. Mas o mais marcante é o rígido pai de Kyoya, chamado Yoshio Outori, que dá um tapa em Kyoya, na frente de todos, para espanto de geral, por ele estar fazendo parte do clube de anfitriões. Mas quem pensa que só Kyoya, que tem um membro da família rígido, está enganado, pois a avó de Tamaki também está na festa, e ela também é casca grossa. E Mitsukuni já demonstra o sentimento que ela não é uma boa figura, dizendo que a odeia. A avó de Tamaki o despreza e até o chama de filho bastardo, já que ela tem raiva porque o pai dele tinha uma esposa que foi arranjada pela avó de Tamaki, mas ele não gostava dela. Aí ele teve um relacionamento extraconjugal com uma mulher na França, e nisso acabou nascendo Tamaki. Ele ficou morando na França com sua mãe, sendo que ela até tentou morar no Japão, mas pela sua saúde frágil e também por conta da não aceitação da avó de Tamaki, ela acabou ficando com ele na França, onde viveram por 14 anos, tendo uma vida alegre. Mas, em determinado momento, a mãe de Tamaki começou a ter dificuldades financeiras, e assim que soube, a avó dele fez uma proposta de que ela iria ajudar a mãe de Tamaki financeiramente. Em troca, ela tinha que entregar ele e nunca mais poder ver o garoto. Mas, apesar disso, Tamaki tinha esperanças de reencontrar sua mãe. Mas depois que ele partiu, ela, por vergonha, acabou se mudando para bem longe e nunca mais foi vista. Ela ordena que ele passe todo o festival com uma moça que se chama Ekrai, que assim como Renji, também tem descendência francesa, e é uma loira bonita, com os olhos azuis, alta e vive com uma espécie de binóculos sofisticado nas suas mãos. Ela fica mesmo abismada com Haruhi, que também parece demonstrar ciúmes dela com ele. O clima antes festivo se torna tenso quando Tamaki aparece e anuncia que iria casar com Ekrai, e que, ao fim do festival, o clube de anfitriões seria fechado, para a tristeza de todos. Ekrai chama Haruhi para um papo e pergunta se Haruhi é a namorada de Tamaki, e ela afirma que não. E Ekrai então diz para Haruhi que ela não era nada para ele. E Haruhi retruca, dizendo que apesar de não ser a namorada de Tamaki, não significa que ela não era ninguém para ele. Esse casamento foi arranjado por sua avó, que de alguma forma quer punir Tamaki pelo erro do pai. E ele, ao perguntar como convenceu Tamaki de tornar tal decisão, ela responde que prometeu a ele que caso se casasse com Ekrai, ele poderia ver sua mãe novamente. Kyoya, na ausência de Tamaki, vai segurando as pontas no festival,
mas a ausência do presidente é sentida por todos e Kyoya, ao ligar para a mansão da família Suou, a mandatária fala que ele tinha partido para morar na França e que sua decisão era para não trazer problemas aos seus amigos e que ela tentou impedir, mas a promessa que sua mãe estaria bem e que ele poderia revê-la novamente acabou pesando na sua decisão. Eles veem Tamaki saindo da escola e assim tentam ir atrás dele, mas ao chegarem ao carro, a força policial da família de Kyoya, a mando de seu pai, os impedem. Aí entram em ação Takashi e Mitsukuni, que vão para a porrada com a força policial, enquanto Haruhi e os gêmeos pegam uma carruagem e partem para deter Tamaki de ir embora. Mas, durante o trajeto, Hikaru cai da carruagem e se machuca, e Kaoru vai até ele socorrê-lo. Aí, nesse momento, Haruhi toma as rédeas da carruagem e parte sozinha para impedir Tamaki de ir embora. E ao chegar no carro, ela fala da importância dele e do clube de anfitriões para todos. Inclusive fala que todos amam o clube, inclusive ela. A carruagem se descontrola e Haruhi cai em um lago, mas Tamaki pula do carro para salvá-la e ambos caem na água. E Ekrai então parte, mas sem antes revelar que de fato ela iria deixar ele ver a sua mãe. Assim, todos voltam para o clube e no festival todos dançam valsa com Haruhi. Mas, antes de encerrar o anime, é revelado pelo pai de Kyoya que a empresa da família iria ser comprada pela empresa da família de Ekrai. Mas, antes disso acontecer, Kyoya secretamente passou à frente e conseguiu comprar antes. E no final, ele devolveu o controle da empresa para o seu pai, que finalmente reconheceu os talentos do rapaz. E que antes a família de Kyoya e de Tamaki eram rivais, mas que agora eles poderiam ser amigos. Mas isso até que o pai de Kyoya revelasse que pretendia fazer seu filho casar com Haruhi. Mas aí, o pai de Tamaki também quer que ele fique com Haruhi. E dessa forma épica, com um belo cenário, o anime acaba. A história tem continuidade no mangá, mas como o foco desse vídeo é o anime, então vamos parar por aqui. O enredo do anime é focado na comédia, mas também aborda temas um pouco sensíveis e polêmicos, e dramas vivenciados pelos personagens, que apesar da alegria passada, cada um tem seus traumas do passado. Também traz como a alta classe se comporta, que no anime é retratado como pessoas fúteis e que muitas vezes têm reações exageradas, e que o status e o poder está acima de tudo. Mas, apesar disso, o clube mostra o contrário, mostrando que a amizade e fazer o bem aos outros são coisas que são melhores que somente acumular fortuna e status. Não é à toa que quando cada integrante ingressou ao clube de anfitriões, suas vidas mudaram, sendo que o anime mostra a diferença deles no passado antes do clube e depois do clube, já que eles se tornaram pessoas mais felizes e sociáveis quando entraram para o Roche Club. O maior exemplo disso são os irmãos gêmeos, que antes eram reclusos ao seu próprio mundo, agora são mais soltos e sorridentes. Os gráficos do anime são bonitos e dão um brilho a mais, demonstrando elegância e grandeza, como se estivéssemos vendo algum filme de época na era medieval, ressaltando a realeza. Isso tudo passa de fato um glamour que a alta classe tem na sociedade e também o seu poder de influência. Já a trilha sonora do anime também traz um clima contemporâneo e casa muito bem com todo o glamour que o anime passa. Mas mesmo assim, nos momentos mais tensos, temos uma trilha sonora mais dramática,
passando tensão a quem está vendo a animação. Destaco também a música de abertura, que é muito boa, e a música de encerramento, que tem uma pegada de rock bem animada. Ouran High School é um dos melhores animes de comédia que já assisti. E apesar dos temas polêmicos e sensíveis que aborda, tudo é tão sutil e leve que você nem nota, se divertindo com cada situação trazida. Portanto, vale muito a pena vocês assistirem. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. E pessoal, deixem o like aqui para poder apoiar o canal, pois vídeos assim dão muito trabalho. E se você não for inscrito, já se inscreva aqui no canal. E agora, vamos fechar o meu baú de animes. E até uma próxima!